E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui no canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 12, 13, 14 e 15 de Segundas Reis. Nós hoje estamos fazendo 207 dias que começamos nosso plano anual de leitura da Bíblia. Se você quiser participar junto conosco desse plano de leitura, quiser ler Segundas Reis também junto com a gente, é muito simples para participar. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos ou as postagens saírem todos os dias, tá bom? Então é isso. Aproveita também e deixe seu like, porque assim você propaga cada vez mais o plano de leitura. Propósito aí para quem quer participar. Então, como sempre, a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concede de poder estar aqui nessa manhã, nesse dia, lendo a Tua Palavra. Não, Jesus, vem nos abençoar, nos dando graça, sabedoria e entendimento. Eu peço e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai começar aqui no capítulo 12. E o capítulo 12 tem um título assim: Joás faz reparos no templo. Versículo 1 do capítulo 12. Joás começou a reinar em Judá no 7º ano do reinado de Jeú, rei de Israel. Reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Durante toda a vida, Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o sacerdote Joiada o orientava. Mesmo assim, não destruiu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Certo dia, o rei Joás disse aos sacerdotes: juntem toda a prata trazida como oferta sagrada ao templo do Senhor, tanto o imposto do censo e os pagamentos de votos como as ofertas voluntárias. Cada sacerdote deve recolher a prata com um dos tesoureiros e usá-la para fazer os reparos necessários no templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito os reparos no templo. Então o rei Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que ainda não fizeram os reparos no templo? Não recebo mais a prata dos tesoureiros, exceto o que for usada para reparar o templo. Os sacerdotes concordaram em não aceitar mais a prata do povo e em deixar que outros assumissem a responsabilidade de fazer os reparos no templo. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma caixa grande e a colocou do lado direito do altar, na entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa todas as contribuições do povo. Sempre que a caixa ficava cheia, o secretário da corte e o sumo sacerdote usavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Entregavam a prata aos supervisores da construção, que a usavam para pagar os homens que trabalhavam no templo do Senhor: os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedra. Também compravam a madeira e as pedras lavradas necessárias para fazer os reparos no templo do Senhor e pagavam outras despesas relacionadas à reforma do templo. A contribuição trazida ao templo não era usada para fazer tachos de prata, nem cortadores de pavio, nem bacias nem trombetas, nem outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era entregue aos trabalhadores que usavam para fazer os reparos no templo. Não se pedia que os supervisores da construção prestassem contas desse valor, pois eram homens de confiança. Mas as contribuições das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não eram trazidas ao templo do Senhor, eram entregues aos sacerdotes para seu uso pessoal. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 17, que tem um título assim: o final do reino de Joás. Versículo 17 do capítulo 12. Nessa época, Hazael, rei da Síria, guerreou contra Gate e a conquistou. Então resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás recolheu todos os objetos sagrados que Josafá, Jeorão e Acazia, os reis anteriores de Judá, tinham consagrado, e os que ele mesmo consagrara. Enviou-os a Hazael junto com todo o ouro que havia na tesouraria do templo do Senhor e no palácio real. Com isso, Hazael suspendeu o ataque a Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, na entrada para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer. Joás foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Amazias foi seu sucessor. Pronto, irmãos, no versículo 21 nós terminamos o capítulo 12. Agora a gente vai para o capítulo 13, que tem um título assim: Joacás reina em Israel. Versículo 1 do capítulo 13. Joacás, filho de Jeú, começou a reinar em Israel no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acazias, rei de Judá.
Reinou em Samaria por 17 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. O Senhor se irou grandemente com Israel e permitiu que Hazael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad derrotassem os israelitas repetidas vezes. Então Jeocás orou ao Senhor, pedindo ajuda, e o Senhor atendeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria oprimia Israel cruelmente. O Senhor providenciou um libertador para salvar os israelitas da tirania dos sírios, e Israel voltou a viver em segurança, como em outros tempos. Ainda assim, continuaram a seguir o mau exemplo de Jeroboão. Também permitiram que o poste de Aserá permanecesse em pé em Samaria. Por fim, o exército de Joacás foi reduzido a 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria. O rei da Síria havia destruído o restante, como se fosse pó debaixo de seus pés. Os demais acontecimentos do reinado de Joacás, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Joacás morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi seu sucessor. Amém, meus irmãos. Agora a gente vai para o versículo 10, que tem um título assim: Jeoás reina em Israel. Versículo 10 do capítulo 12. Do capítulo 13. Jeoás, filho de Jeocás, começou a reinar em Israel no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que ele fez, incluindo a extensão de seu poder e a guerra contra Amazias, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Joás morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão II foi seu sucessor. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 14, que tem um título assim: A profecia final de Eliseu. Versículo 14 do capítulo 13. Quando Eliseu estava sofrendo na doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: põe a mão sobre o arco, e pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei a abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos. Rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeocás. O Senhor, porém, foi bondoso e misericordioso com os israelitas, e eles não foram totalmente destruídos. Teve compaixão deles por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Naquela ocasião, como até hoje, não quis destruí-los completamente, nem expulsá-los de sua presença. Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeocás, reconquistou as cidades de Ben-Hadad, que Ben-Hadad havia tomado de seu pai Jeocás. Jeoás derrotou Ben-Hadad em 3 ocasiões e recuperou as cidades israelitas. Pronto, meus irmãos, no versículo 25 nós terminamos o capítulo 13. Agora a gente vai para o capítulo 14, que tem um título assim: Amazias reina em Judá. Versículo 1 do capítulo 14. Amazias, filho de Joás, começou a reinar em Judá no 2º ano do reinado de Joás, filho de Jeocás, rei de Israel. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jeodã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não como seu antepassado Davi. Seguiu o exemplo de seu pai Joás.
Amazias não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, em obediência ao mandamento do Senhor registrado por Moisés no livro da lei. Os pais não serão executados por causa dos pecados dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Amazias também matou 10.000 edomitas no Vale do Sal. Conquistou a cidade de Selá e mudou seu nome para Joctel, como se chama até hoje. Certo dia, ele enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha enfrentar-me numa batalha. Mas Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com a seguinte história: nos montes do Líbano, o espinheiro enviou esta mensagem ao poderoso cedro: dê sua filha em casamento a meu filho. No entanto, um animal selvagem do Líbano veio, pisoteou o espinheiro e o esmagou. De fato, você derrotou Edom e está orgulhoso disso, mas contente-se com sua vitória e fique em casa. Por que trazer desgraça sobre você e o povo de Judá? Amazias, porém, se recusou a ouvir. Então Jeoás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias, rei de Judá. Os dois exércitos se enfrentaram em Bet-Semes, em Judá. O exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel, e os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, filho de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, em Bet-Semes. Em seguida marchou para Jerusalém, onde destruiu 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Levou embora todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios do templo do Senhor. Também levou os tesouros do palácio real e fez reféns. Depois voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e tudo que ele fez, incluindo a extensão do seu poder e sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeoás morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão II foi seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos, depois da morte de Joás, filho de Jeocás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve uma conspiração contra Amazias em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. Seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele e mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém num cavalo e ele foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Todo o povo de Judá proclamou rei seu filho Uzias, de 16 anos, como sucessor de seu pai Amazias. Depois que seu pai morreu e se reuniu a seus antepassados, Uzias reconstruiu a cidade de Elate e a recuperou para Judá. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 23, que tem um título assim: Jeroboão II reina em Israel. Versículo 23 do capítulo 14. Jeroboão II, filho de Jeoás, começou a reinar em Israel no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 41 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Jeroboão II recuperou os territórios de Israel entre Lebo-Amate e o Mar Morto, conforme o Senhor, Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. O Senhor viu como era grande o sofrimento em Israel, tanto para escravos como para livres, e não havia ninguém em Israel que pudesse socorrê-los. E porque o Senhor não tinha dito que apagaria completamente o nome de Israel, usou Jeroboão II, filho de Joás, para socorrê-los. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão II, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder, as guerras que travou e como ele recuperou para Israel as cidades de Damasco e de Amate, que haviam pertencido a Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeroboão II morreu e se reuniu com seus antepassados, foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi seu sucessor. Pronto, meus irmãos, no versículo 29 nós terminamos o capítulo 14. Agora a gente vai para o capítulo 15, que tem um título assim: Uzias reina em Judá. Versículo 1 do capítulo 15. Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá no 27º ano do reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras. E
e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. O Senhor feriu o rei com lepra, enfermidade que durou até o dia de sua morte. Vivia isolado numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da História dos Reis de Judá. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 8, que tem um título assim: Zacarias reina em Israel. Versículo 8 do capítulo 15. Zacarias, filho de Jeroboão, II, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias, matou-o diante do povo e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Assim se cumpriu a mensagem do Senhor a Jeú. Seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Pronto, meus irmãos. Agora a gente vai para o versículo 13, que tem um título assim: Salum reina em Israel. Versículo 13 do capítulo 15, aliás. Salum, filho de Jabes, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por apenas um mês. Então Manaém, filho de Gadi, veio em Tirza, a Samaria, matou Salom, filho de Jabes, e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salom, incluindo a conspiração que liderou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Agora a gente vai para o versículo 16, que tem um título assim: Manaém reina em Israel. Versículo 16 do capítulo 15. Nessa ocasião, Manaém destruiu a cidade de Tapua e seus arredores, até Tirza, pois seus habitantes se recusaram a entregar a cidade. Matou toda a população e rasgou os ventres das mulheres grávidas. Manaém, filho de Gadi, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 10 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todo o seu reinado não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu a terra de Israel. Contudo, Manaém lhe pagou 35 toneladas de prata, a fim de obter seu apoio e firmar-se no poder. Manaém extorquiu esse valor dos ricos de Israel e exigiu que cada um contribuíssem com 600 gramas de prata para o tributo pago ao rei da Síria. Assim, o rei da Síria parou de atacar Israel e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Manaém e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Manaém morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Pecaías se tornou seu sucessor. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 23, que tem um título assim: Pecaías reina em Israel. Versículo 23 do capítulo 15. Pecaías, filho de Manaém, começou a reinar em Israel no 50º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então Peca, filho de Remalias e comandante do exército de Pecaías, conspirou contra ele. Acompanhado de 50 homens de Gileade, assassinou o rei, e também Argob e Arié, na fortaleza do palácio em Samaria. E Peca se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 27, que tem um título assim: Peca reina em Israel. Versículo 27 do capítulo 15. Peca, filho de Remalias, começou a reinar em Israel no 52º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Durante o reinado de Peca, Tiglat-Pileser, rei da Síria, atacou Israel novamente e conquistou as cidades de Ijon, Abel, Bet-Maacá, Janom, Quedes e Azor. Também conquistou as regiões de Gileade e da Galiléia e todo o território de Naftali, e levou os habitantes cativos para a Síria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias,
e o assassinou. Começou a reinar em Israel no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 32, que tem um título assim: Jotão reina em Judá. Versículo 32 do capítulo 15. Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá no 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Uzias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a instigar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, a atacarem Judá. Quando Jotão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Acás foi seu sucessor. Amém, meus irmãos. Terminamos o versículo 38 aí do capítulo 15 da nossa leitura diária de hoje. Meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria, e que em nome de Jesus, amanhã a gente venha se ver aqui para a gente dar continuidade ao livro de Reis. Que Deus abençoe vocês, dando graça, sabedoria e força para ler. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Tchau, valeu, Pai Senhor. Tenha um ótimo dia. Glória a Deus.